Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo de Panorama Bíblico. Para nós é um prazer ter você com a gente e hoje nós vamos falar sobre o porquê ler a Bíblia. A Bíblia vai trazer várias instruções de que nós devemos lê-la e conhecê-la. E ela ensina que toda palavra ela é divinamente inspirada e útil para ensino e repreensão. Quando a Bíblia fala sobre lermos a palavra de Deus, ela fala não como uma sugestão, mas como um imperativo de algo que nós devemos fazer. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, do versos 16 e 17 o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos a Bíblia dizendo claramente: habite em vocês. Não, se vocês quiserem, vocês podem conhecer, mas uma instrução clara do nosso Deus, que ela é útil para ensino e repreensão e mais, ela deve estar em nós. A Bíblia vai trazer diversos exemplos bíblicos de pessoas que guardaram a palavra de Deus e de instruções do Senhor a guardar a sua palavra. Um exemplo deles é Josué. Josué foi o sucessor de Moisés para levar o povo a alcançar a terra prometida depois de toda a peregrinação no deserto. Quando o Senhor, ele traz essa revelação do propósito de Josué, quando o Senhor diz que estava com ele, uma instrução era muito clara: medite na lei do Senhor de dia e de noite, guarde a minha palavra. Então Deus diz para Josué ser fiel e corajoso, mas também para guardar a palavra dele. Nós vemos que existe um propósito muito especial em toda a revelação da história. Nós temos a revelação sendo cumprida na pessoa de Jesus, e muitas pessoas falam que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados, para morrer por nós, para ser o sacrifício perfeito, e isso é verdade, mas também há um propósito tão grande quanto na vida de Jesus que é muito pouco falado. A pessoa de Jesus veio com um propósito que é o mesmo da existência das Escrituras: fazer Deus conhecido. A palavra vai dizer em João no capítulo 17 que Jesus, ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um pouco mais para trás, no capítulo 14, Jesus ele está falando com seus discípulos naquele texto conhecido que até virou uma música, onde ele diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu não vos teria dito que vou preparar um lugar e eu virei e os levarei para mim mesmo. E mais, Jesus nessa mesma passagem ele promete o Consolador, mas Filipe ele faz um questionamento muito interessante, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus ele diz com muito amor, mas muito ensino: você não me conhece, Filipe, você não vê a mim, porque quem vê a mim vê ao Pai, porque eu estou no Pai, e mais, agora eu estou em vocês, e se eu estiver em vocês, vocês também estarão no Pai. Então nós vemos esse propósito na vida de Jesus de revelar quem Deus é. Jesus ele sim veio para ser o sacrifício perfeito, para levar os nossos pecados, para nos dar acesso à graça divina, mas ele também tinha esse propósito claro de tornar Deus conhecido. Desde o seu nascimento, morte e ressurreição, Jesus em toda a sua vida revela quem o Pai é. Ele revela Deus e, portanto, conhecê-lo não é algo opcional, mas é um dever de todo cristão, porque isso era inclusive um dos principais propósitos da vinda de Jesus. Charles Spurgeon ele dizia que a Bíblia é o critério pelo qual todas as experiências espirituais devem ser julgadas. A Bíblia nos ensina que nós devemos julgar as profecias, e o crivo disso é
conhecer as Escrituras. Lutero, ele dizia que uma fé desconectada da Bíblia ou das Escrituras Sagradas é uma fé frágil, e provavelmente se você tem fé, mas você não conhece a Bíblia, então talvez você tenha uma fé em outra coisa que não é Deus, porque a gente não pode ter fé em quem não conhece, e muito mais, a gente não pode amar alguém que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos a Deus, então a verdade é que nós não o amamos. Às vezes nós até amamos aquilo que ele faz, o poder que ele tem, as bênçãos que ele pode nos trazer, mas se não o conhecemos, é impossível dizer que nós amamos quem ele é. Então, o que eu posso te afirmar durante todo esse panorama, durante todo esse ano que nós vamos percorrer juntos, é que conhecer a Deus é algo maravilhoso. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Quanto mais nós conhecemos, mais nós desejamos conhecê-lo, porque o Senhor, nele habita toda a plenitude, nele habita todo o amor. Existe um livro maravilhoso que chama Discipulado Começa com Contemplação, e ele vai dizer que nós, seres humanos, fomos criados para sermos atraídos por uma beleza, mas se nós não conhecemos a Deus, nós nos colocamos como suficientes, nós aceitamos como suficientes belezas muito menores, como os carros, como o dinheiro, como a fama, mas existe uma beleza muito maior. Existe uma música que nós gostamos muito que diz: qual é a beleza que existe em ti, Jesus, que eu ainda não vi, do Alessandro Vilas Boas, e é uma grande verdade. Quando nós olharmos juntos nesse panorama, você vai perceber que conhecer a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, não é algo extremamente difícil, é algo que é simples, mas que existem princípios a serem respeitados, e o que é importante você saber é que você não estará sozinho. Durante essa maratona nós estaremos juntos, passo a passo, passagem a passagem, capítulo a capítulo, entendendo quem Deus é, qual é o seu propósito, como Jesus se revela de Gênesis a Apocalipse. E aí sim você vai poder dizer: eu amo a Deus por quem Ele é, e fazer a oração de Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós olhamos para o nosso panorama bíblico de um ano, nós entendemos que esse é um volume ou uma quantidade mínima ideal para que nós leiamos a Bíblia, porque são pequenas porções que nos permitem digerir, entender, filtrar e se conectar diariamente com Deus. Então isso vai dar aproximadamente 15 a 20 minutinhos de leitura por dia, e aí você terá então como apoio esses materiais semanais, e eu quero te motivar a irmos juntos nessa grande jornada de conhecimento de quem Deus é. Então esses são motivos para você ler a Bíblia, porque Deus se fez conhecido, Jesus veio ao mundo, morreu por nós para fazer Deus conhecido, e nós não podemos simplesmente olhar para essa verdade e ignorá-la como se fosse algo opcional. Não, conhecer a Deus é mandatório, é algo que Ele nos ensina e é algo que nós devemos fazer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.